Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre interpretação de sonho. E nós estamos falando sobre o inconsciente, porque não tem como falar sobre o inconsciente ou sobre interpretação de sonhos se você não entender sobre o inconsciente, né? Por isso não esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal, tá bom? De dar o seu feedback, que é parte da sua avaliação, tá bom? E é importantíssimo. Nós falamos sobre a estrutura do aparelho psíquico, né? E uma metáfora disso tudo é o iceberg, como nós falamos em aulas anteriores, né? E portanto, e sobretudo, é, é importantíssimo você voltar nas aulas, assistir para você poder entender, para você trabalhar lá na mente, na mentalidade, para ver como é que funciona toda essa dinâmica do inconsciente, tá bom? Muitas vezes Freud utiliza esse termo para se referir a qualquer conteúdo que se encontre fora da consciência, o inconsciente. Outras vezes ainda refere-se o inconsciente não para tratar deles em si, mas de sua função enquanto estado mental. É nele que se encontram as forças sublimadas por algum agente repressor que as impede de chegar ao nível da consciência. Para o pai da psicanálise, é nos pequenos erros que acontecem em nosso dia a dia e que se expressa o inconsciente. Olha só, para o pai da psicanálise, é nos pequenos erros que acontecem em nosso dia a dia que se expressa o inconsciente. Então, nos pequenos detalhes, nos pequenos erros ali que você vai ver, como nós falamos em aulas anteriores, que estão ali embutidos todos os fatores do passado. É o inconsciente que nos rege. É o inconsciente. Então, todo o nosso comportamento hoje é produto do inconsciente. Né? E o que é inconsciente? É o insondável, as profundezas. Você já assistiu ali a aula anterior, eu aplicando na tabela como funciona o aparelho psíquico. Esses pequenos erros são aqui na página 8. Esses pequenos erros são uma forma de exprimir opiniões ou verdades que a razão do consciente não permite. Dessa forma, a intenção do indivíduo veste um disfarce de acidente. Uma metáfora comum para compreender o sentido psicanalítico do inconsciente é o iceberg. Por meio dessa analogia, podemos entender que o consciente é uma pequena parte que temos acesso pela realidade, enquanto o inconsciente é a parte insondável que está depositada nas profundezas da mente. Tudo aquilo que é apreensível com mais facilidade está visível, mas é apenas uma pequena parte da totalidade da mente humana. É o plano, esse é o plano do consciente. Para Freud, por isso Freud afirma que nossa mente não possui apenas a parte consciente. Para encontrar as relações ocultas existentes entre os atos conscientes, Freud opera uma divisão topográfica da mente. Nela, ele determina três níveis mentais ou instâncias mentais: consciente, que é a parte de fora do iceberg; pré-consciente, que é aquela parte um pouco submersa; e o inconsciente, que é a sua totalidade, o insondável. Como eu ilustrei para você desenhando aqui na planilha. Como a gente sabe, a parte imersa do iceberg, aquela que fica visível, representa apenas um pequeno pedaço da sua verdadeira dimensão. Sua maior parte permanece submersa, escondida sob as águas. Assim, a mente humana, aquilo que a gente entende forma fácil na nossa mente, de forma fácil na nossa mente, é apenas a ponta do iceberg, que é o consciente. Enquanto o inconsciente é esse pedaço submerso e insondável. O consciente, por Freud, né? Vamos ver aqui que o Freud explicando aqui de acordo com a dinâmica mental dele, né? Na perspectiva. Freud definiu é,
o estado de consciência como um nível da mente humana em que estamos cientes da realidade exterior e processos e processamos os pensamentos de forma racional, que é o consciente, é o que está diante dos meus olhos, é o aqui, o agora, é o que eu consigo ver, o que eu consigo perceber. Eu tenho consciência de onde estou, você já viu isso aí é, em aulas anteriores. Na psicanálise, a instância mental do consciente é que nos permite identificar aquilo que existe no mundo real. Trata-se do que conseguimos aprender na realidade física, no aqui e no agora. É pela via do consciente que conseguimos pensar, sentir e agir racionalmente. Neste sentido, o consciente revela-se como uma parte da nossa mente que nos conecta com a realidade. O nível consciente surge na psicanálise com o desenvolvimento da primeira tópica freudiana. O consciente é um nível que está em relação de oposição ao inconsciente. Essa diferenciação é essencial para compreender qualquer fenômeno psíquico. Né? Por que ela está é, em oposição? Porque o consciente eu tenho consciência. E o inconsciente, ele existe, mas para tornar o inconsciente consciente, eu preciso ter consciência de que o inconsciente existe e que existem traumas, comportamentos, vivências lá e que eu preciso tornar o inconsciente consciente. Eu preciso trazer o inconsciente para a minha consciência, uma espécie de saquei. Agora eu lembro de tudo o que aconteceu. Lembra das aulas anteriores? Que às vezes eu tentei esquecer de um trauma, de um problema, como um mecanismo de defesa. Tentei me proteger. Eu fiz isso me protegendo. Eu fiz isso me guardando. De tal forma que de fato eu esqueci. A minha mente esqueceu, mas o meu corpo e minha mente têm apenas fagulhas, né, de pequenas lembranças, mas o meu corpo vai trazer resposta, vai trazer, vai entender, é, vai entender, vai trazer resposta como dores musculares, vai trazer resposta como tumores, como roxidão, que aí é conhecido também como sintomas psicossomáticos, meu corpo reagindo à adrenalina do meu corpo. Enfim, vamos lá. Entender o que é consciente, o que é o consciente e o seu surgimento é a premissa básica da teoria psicanalítica. Essa definição precisa ser compreendida porque é a partir dela que será possível analisar os processos patológicos ligados à vida psíquica. Na perspectiva da psicanálise, o consciente, na perspectiva da psicanálise, a consciência é a parte que integra o psiquismo. A definição do consciente remete ao período em que o sujeito se encontra quando está desperto, quando ele pode observar as suas ações diante das situações que ocorrem no cotidiano. Por isso, podemos dizer então que o consciente é o que nos conecta com o mundo externo e assim conseguimos acessá-lo por meio da fala, de sons, de ações e pensamento. Estar consciente faz com que o sujeito tenha ciência dos estímulos externos e internos da realidade, ou seja, daquilo que existe em termos concretos. Na teoria freudiana, o nível da consciência capta experiências vividas e racionalizadas pelo sujeito, né? Então, essa é a consciência, né? Claro, tem muitos mais dinâmicas, muita mais coisa dentro da consciência, tá bom? Fique ligadinho que na próxima aula nós vamos aprender sobre o pré-consciente, tá bom? E também sobre o inconsciente de forma mais abrangente, de forma mais também detalhada, tá bom? Até a próxima aula.